Boa noite, galerinha. Para quem está assistindo a aula em outro horário, bom dia, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente vai começar hoje uma aula da frente B, que é uma aula sobre biomas. Lembrando que biomas é uma matéria que cai muito no Enem, despenca no Enem, tá? Então, a gente vai focar principalmente nos biomas brasileiros e principalmente naqueles que mais caem em Enem e em vestibulares, tá? Os outros biomas que estão presentes lá na sua aula da frente C, que é o módulo 6 da frente 5 da frente C, a gente vai falar sobre eles numa próxima aula. Eu vou focar primeiro nos que caem mais e depois a gente vê os outros, tá? Bom, vamos começar com o conceito de bioma. O que é um bioma, né? Os biomas, eles são ecossistemas terrestres. Esses ecossistemas terrestres, eles apresentam uma fauna característica, então há um conjunto de animais próprios de cada bioma, uma flora característica, então eu tenho um conjunto de plantas que vai ser específico para aquela determinada área, para aquele determinado bioma, e clima próprios, então é fauna, flora e clima próprios para cada bioma. Esses biomas, a gente vai ver que eles têm um conjunto de características bem definido, bem específico. E isso depende desses três fatores aqui e também do fator solo. Os biomas, eles também são conhecidos como formações fitogeográficas, né? Então a gente analisa bem a geografia e toda a característica de vegetais e de fauna do ambiente. E eles são constituídos por comunidades. Eu tenho várias comunidades vivendo ali em cada bioma e essas comunidades já chegaram a um estágio clímax. Então são comunidades muito estáveis, né? Com uma capacidade de sobrevivência e de adaptação já totalmente no seu ponto máximo, no seu estágio clímax mesmo. Então tem uma grande estabilidade em cada bioma e uma manutenção, uma sustentabilidade em cada bioma. Eles vão apresentar uma vegetação predominante, a gente vai focar principalmente na vegetação, que é o que os vestibulares cobram, e que determina especificamente qual grupo de animais que vai ser trazido para cada bioma, né? E a presença de organismos com adaptações características. Essas adaptações são tanto de animais quanto de plantas, e essas adaptações, elas são determinantes para a sobrevivência desses seres em cada bioma onde eles se encontram. O primeiro bioma que a gente vai falar é a floresta amazônica. A floresta amazônica é um bioma que ocupa cerca de 40% do território brasileiro. Então, a floresta amazônica ocupa o Pará, o Amapá, Roraima, Amazônia, Rondônia, Acre e uma parte do Mato Grosso. Então, ele é um bioma que ocupa grande parte do território, ele é o maior bioma brasileiro, e esse maior bioma brasileiro, ele tem uma vegetação predominante que é caracterizada como uma floresta ombrófila densa. Essa floresta ombrófila densa, a gente pode subdividir em 3 tipos de matas diferentes. Vocês viram que é um território grande ocupado por esse bioma. Então, dentro da floresta ombrófila densa, que é característico da floresta amazônica, eu tenho mapa dos iguapós, mapa das várzeas e mata de terra firme. A mata dos iguapós, ela é uma mata situada próxima aos rios, então ela é uma região que encontra-se permanentemente alagada, né? Como está permanentemente alagada, ela tem uma vegetação característica desse local, né? Então ali vai ser muito presente a Vitória régia, a gente tem aguapés e tem também palmeiras e gramíneas. Além da mata dos iguapós, nós temos também nessa floresta a mata das várzeas. A mata das várzeas, ela fica situada entre os iguapós e a terra firme. Então ela fica entre os 2 microambientes. Ela é inundada apenas nas épocas de cheia dos rios. Então, ora ela está inundada, ora ela está seca. Ela vai abrigar seringueiras, que são árvores que são muito altas. Essas seringueiras, elas podem atingir 50 metros de altura, podem ter troncos muito largos, com até 3 metros de espessura, e elas são características dessas matas de várzeas. Além de cacaueiros, palmeiras, por exemplo, também são encontradas
nessa mata. E o último tipo de mata que a gente encontra na floresta densa lá da Amazônia é a mata de terra firme. Essa é situada nos terrenos mais altos da floresta. Ela vai abrigar também castanheiras, guaraná, pau-rosa, cipós, epífitas como bromélias e orquídeas, né? Que são plantas epífitas que crescem no tronco das árvores mais altas para buscar a luminosidade solar e conseguir realizarem fotossíntese. É um ambiente que tem chuvas muito bem distribuídas ao longo do ano, né? Então, as chuvas, elas conseguem praticamente se dispersar pelo ano inteiro. E as temperaturas, elas vão variar entre 25 e 28 graus. Então, são temperaturas amenas, variando entre amenas a até um pouco quente. Apresenta aqui, essa floresta, um grande número de nichos ecológicos. Então, há grande quantidade de seres vivendo aqui. Como eu tenho tanto árvores altas, como eu tenho solo do bioma Amazônia, das copas mais altas em direção ao solo existe uma variação muito grande de ventilação, de luminosidade, de umidade e de temperatura, tá? Então isso é variável por causa das diferenças de altura das plantas encontradas aí. O solo da Amazônia é um solo pobre em nutrientes. Por que é um solo pobre em nutrientes se eu tenho uma floresta que é tão densa? Bom, aqui eu tenho uma decomposição que acontece de forma muito rápida. Como se decompõe muito rapidamente os nutrientes, as plantas já absorvem esse nutriente rapidamente. Então elas têm, eu posso dizer que tem na floresta uma grande quantidade de raízes no solo, com uma alta capacidade de absorção rápida dos nutrientes advindos da decomposição. Isso faz com que o solo acabe se tornando pobre, né? A densa cobertura vegetal também, a densa floresta aqui, ela vai amenizar os efeitos erosivos das chuvas que caem na Amazônia. Então, a Amazônia tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano, no entanto, o solo não sofre muito com erosão por causa das árvores mais altas que amenizam os efeitos das chuvas sobre o solo. Então, aqui a gente define essa floresta amazônica. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem para vocês verem a densidade dessa floresta, né? É uma floresta muito densa, verdadeiramente. Ela é uma floresta altamente sustentável. Essa floresta altamente sustentável, ela produz muitas culturas que são aproveitáveis. Então aqui eu tenho guaraná, eu tenho cupuaçu, eu tenho açaí, eu tenho castanhas variáveis, andiroba, que é utilizado, por exemplo, na produção de cosméticos, e eu tenho na Amazônia também a maior bacia hidrográfica do planeta, né? Eu tenho ali o rio Amazonas, que constitui que ocupa, na verdade, uma área muito grande e constitui, então, essa maior bacia hidrográfica do planeta. Bom, além da Amazônia, um outro bioma importante no Brasil é o bioma Mata Atlântica, também é conhecido como matas costeiras. Dá pra gente ver aqui pela imagem que o bioma Mata Atlântica é um bioma realmente costeiro, né? Então, ele tá aqui, né, ocupando a costa litorânea, desde o Rio Grande do Norte até o extremo sul do país. É um bioma que corresponde a aproximadamente 6% do território nacional. No entanto, ele é um bioma extremamente fragmentado, então dá para ver aqui na outra imagem que é um bioma que está bastante devastado. Hoje, resta apenas 5% da área inicial do bioma Mata Atlântica que ainda se encontra conservada. Esse bioma ele foi devastado, fragmentado, destruído, principalmente para a ocupação humana e também para a agricultura. Ele tem um clima variável, né? Tem chuvas que são chuvas muito frequentes, e ele é um bioma que vai apresentar também uma floresta densa e fechada. Ele é um bioma que é semelhante à floresta amazônica. No entanto, a Mata Atlântica também ocorre em regiões íngremes. Então, ele também é um bioma encontrado em regiões montanhosas. É uma região muito úmida, né, por causa da proximidade aqui com o litoral, e que suporta uma mata, assim, por causa dessa umidade, suporta uma mata densa. Então, eu tenho aqui árvores de médio e grande porte.
Eu tenho nesse bioma incluídos manguezais, restingas, campos, brejos, que a gente vai falar um pouquinho, principalmente dos manguezais, que caem mais do que os outros em vestibular. Ele é muito semelhante, como eu falei, à floresta amazônica, inclui a mata de araucárias, né, que é uma mata de plantas mais altas, e inclui também o pinheiro do Paraná, que é a árvore característica da Mata Atlântica. Essas árvores de grande porte, elas podem chegar a atingir cerca de 30 metros. É muito comum também a presença de epífitas, como orquídeas e bromélias, e também algumas plantas produtoras de cipós. Dentre as características, além do pinheiro do Paraná, é muito comum a gente encontrar na Mata Atlântica o pau-brasil, jacarandá, peroba, ipê, palmeiras, de onde se extrai, por exemplo, palmito, né? Então há uma grande variedade de vegetação, uma vegetação muito variada aqui nesse bioma. Bom, o terceiro bioma que a gente vai estudar hoje é o bioma cerrado, né? O cerrado é um dos que mais cai no Enem, é um dos que mais caiu no Enem. O cerrado é o segundo maior bioma do país, é o segundo maior bioma do Brasil. Então ele ocupa parte do Piauí, Maranhão, Tocantins, Bahia, Minas, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, São Paulo e um pedacinho do Paraná. Ele vai funcionar como um elo entre outros biomas, então ele pega aqui uma boa parte do país, mas ele divide outros biomas, mas ao mesmo tempo que divide, funciona também como um elo entre esses outros biomas. Então ele é um bioma que ocupa cerca de 25% do território brasileiro. Bom, esse bioma, ele é um bioma com um clima tropical sazonal. É um bioma de clima quente, com temperaturas médias variando em torno de 26 graus. E ele vai apresentar duas estações bem definidas. Então ele tem uma estação chuvosa, que acontece nos meses de verão, entre outubro e abril, e tem uma estação seca. A estação seca ela é bem pronunciada, ela vai de maio a setembro. É uma estação onde os rios eles perdem bastante a sua vazão, então eles têm a vazão muito reduzida, não chegam tanto a secar, mas perdem muito da sua vazão na época das secas, porque as secas, dependendo do ano, elas podem variar de 5 a 7 meses de duração. Como tem uma estação seca, entre aspas, longa, né, com temperaturas altas, no cerrado acontecem queimadas que são chamadas de queimadas naturais. Então, a combinação de mata seca associada à falta de chuvas faz com que a vegetação do cerrado sofra queimadas naturais pelo próprio calor do ambiente. A vegetação do cerrado ela é composta principalmente por plantas esparsas, plantas que são sempre distantes, separadas. Essas plantas esparsas sempre têm baixa estatura, então são plantas baixinhas, né? Bem diferente da floresta amazônica e do que é encontrado na Mata Atlântica. Essas plantas de baixa estatura e bem separadas, bem distantes, elas têm, na época seca, uma aparência muito seca, uma casca muito grossa e troncos retorcidos. A casca grossa e os troncos retorcidos são adaptações às queimadas que acontecem no cerrado. Então, como essas plantas elas são submetidas a queimadas, né, anualmente, elas acabaram desenvolvendo cascas que são muito grossas para sua proteção. Isso protege as gemas que vão gerar novos brotos nessas plantas. E isso faz com que essas plantas consigam, então, rapidamente se recuperar após as queimadas. Os troncos retorcidos, eles acabam sendo gerados após as várias queimadas e com a formação dos brotos, que acontece de forma irregular após cada queimada. As folhas apresentam uma cutícula que protege na estação de seca contra a transpiração excessiva, evitando que essas plantas percam muita água, né? O cerrado, ele é um bioma que vai apresentar um solo que é chamado solo arenítico. Ele é um solo que apresenta uma grande permeabilidade à água. Essa grande permeabilidade faz com que esse solo permita que haja a formação de lençóis freáticos, lençóis subterrâneos de água, né? Que acumulam água
né, nessa região abaixo do solo e faz com que apenas as partes superficiais do solo se tornem secas na época seca. A parte mais inferior, a parte mais profunda do solo, ela é uma acumuladora de água. Isso faz então com que esse ambiente não seja verdadeiramente seco, já que seu solo acumula água, né? O solo, além de ser arenítico e permeável à água, ele é um tipo de solo muito ácido e pobre em minerais. Isso faz com que essas plantas elas não consigam crescer tanto. Então, solo ácido, pobre em minerais e, além disso, um solo rico em alumínio, que é um tipo de metal que é tóxico para as plantas. Então, caracteriza então essa vegetação como uma vegetação semelhante à vegetação das savanas, com essas plantas pequenas, esparsas, cheias de arbustos e gramíneas. Gramíneas aqui vocês podem entender como um mato mesmo, é literalmente um mato que cresce entre as plantas mais baixas. Essa vegetação ela é dita xeromórfica ou xerófita, adaptada à seca, tá? Por causa do tipo de solo, não necessariamente por causa da escassez de água, né? E são plantas que vão armazenar água e nutrientes abaixo do solo. Então, elas podem desenvolver, por exemplo, um tipo de caule que é chamado de xilopódio, que são caules especiais, subterrâneos, né? Que brotam rapidamente após a seca, após as queimadas, e esses caules ajudam também no armazenamento de nutrientes, fazendo com que a planta consiga sobreviver à queimada e rapidamente se recuperar. Eles também podem ter suas raízes bem profundas, então as raízes crescem bem profundamente no solo para conseguirem atingir o lençol freático e buscarem a água que fica armazenada lá nesse lençol freático. Então o cerrado é um bioma, né, que cai muito, vocês têm que ter bastante atenção com relação ao cerrado, porque ele é importante principalmente para Enem. O nosso próximo bioma é a Caatinga. A Caatinga é um bioma semiárido, é um bioma que está localizado na região do nordeste do Brasil. Então ele vai ocupar aqui o Ceará, parte do Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, pedacinho do Sergipe, Alagoas e um pedacinho de Minas Gerais. Como é um ambiente de clima semiárido, os rios secam durante a estiagem. Então ela vai apresentar rios secos durante a estiagem. É um bioma que ocupa cerca de 11% do território brasileiro. As chuvas são muito escassas e irregulares. A época da seca ela pode ser superior a 7 meses por ano, então é uma seca muito prolongada. E as temperaturas são elevadas nesse bioma aqui. Por isso, a maioria dos rios vai secar durante a estação seca, que acontece geralmente no verão e se prolonga para além do verão, né? A escassez de água nesse ambiente é um fator limitante à vida vegetal e também à vida animal. Então, a vegetação predominante da Caatinga é uma vegetação do tipo savana. São árvores baixas e arbustos pequenos, são árvores decíduas, que significa que elas perdem suas folhas na época das secas. Essas folhas são perdidas para se evitar a perda de água. Muitas plantas da Caatinga elas vão apresentar também folhas sendo transformadas em espinhos, por isso apresenta muitas cactáceas, né? Que são os cactos, por exemplo, e muitas bromeliáceas, que são plantas que têm um parênquima aquífero, que é um tipo de tecido que acumula água, muito bem desenvolvido. Então, elas acumulam água nas suas células, já que o ambiente não fornece para elas a quantidade de água necessária. É uma vegetação que vai apresentar folhas, quando presente, folhas bastante serificadas, com muita cera, para evitar a perda de água por transpiração, e que tem também um mecanismo rápido de abertura e fechamento dos seus estômatos. Então, os estômatos são abertos, né, durante o processo de fotossíntese para captação, para troca gasosa com o ambiente, mas ele também é um mecanismo de perda de água para o ambiente para transpiração. Então, esses estômatos se adaptaram a um fechamento, a uma abertura e fechamento rápido para evitar essa perda de água. No caso das plantas da
caatinga, da vegetação da caatinga, elas também são consideradas plantas xerófitas, adaptadas ao clima seco, e as raízes também buscam alcançar lençóis subterrâneos de água, tá? É muito comum aqui nessa região você encontrar plantas, por exemplo, como mandacaru, xique-xique, né, aroeira, são plantas adaptadas a esse clima muito seco. As folhas geralmente aparecem cerca de 3 ou 4 meses por ano, que é na época do inverno. Essas folhas aparecem fazendo com que a vegetação então fique um pouquinho mais verde. Então aqui a gente tem, né, a época de seca, onde as plantas estão bem secas mesmo, sem folhas, né? Você vê que é um clima bem árido mesmo. E aqui nas outras duas imagens eu tenho a vegetação da caatinga numa época de chuvas, onde ela vai se tornar verdinha, né? Mais confortável. Nosso próximo bioma é o Pantanal. O Pantanal é um bioma que eu encontro no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. É um bioma que vai apresentar uma vegetação muito heterogênea. Ele tem um clima subtropical, um inverno muito seco e frio e um verão muito quente e chuvoso. Isso faz com que esse Pantanal ele tenha uma vegetação que vai incluir aspectos do Cerrado e aspectos da Amazônia. Então, eu tenho aqui uma vegetação que é muito heterogênea. Ele é um tipo de transição entre Cerrado e Amazônia, com uma floresta semidecídua e decídua, que na época do inverno seco e frio pode perder suas folhas, né, transformando aqui a paisagem. Apresenta também nas regiões mais secas, onde não há tanta inundação, uma espécie de savana com arbustos mais baixos, plantas de pequeno porte e plantas esparsas, mais características do Cerrado. É um bioma localizado só entre esses dois estados e com características que são bem variáveis graças ao seu clima subtropical. Bom, a gente ainda tem o bioma Pampas no Brasil, é um dos mais fáceis de você caracterizar. São áreas bem planas, né? A imagem mostra claramente aqui, então eu tenho uma planície bem longa, com gramíneas, vegetação bem baixa e muito escassa. Então, o predomínio aqui nos Pampas são as gramíneas. Os Pampas, eles constituem um bioma que é muito usado para pecuária, então é pecuária extensiva. Como o gado pisoteia muito o solo, esse solo ele acaba se tornando um solo muito compactado, com pouca produtividade, com pouca capacidade de sustentar plantas muito altas. Por isso a vegetação é baixa e escassa. Ele é muito usado também na produção de leite, né? Pecuária tem a ver com a produção de leite e também para a produção de cereais, né? Que pode ser feito aí com plantas mais baixas. E por fim, o nosso último bioma da aula de hoje, né, são os manguezais, ou também conhecidos como mangues, que são biomas que podem ser encontrados muito associados, por exemplo, com a Mata Atlântica. Ele é um bioma que se localiza à margem dos oceanos, por isso que ele faz parte da Mata Atlântica. É um bioma que está localizado em estuários, que são pontos de encontro do oceano com os rios. O solo, bom, pela imagem aqui já dá para vocês verem, o solo dos manguezais, ele é um solo do tipo lodoso, é um solo muito mal arejado, é um solo salino que periodicamente está inundado por água salobra, né? Isso caracteriza esse solo e caracteriza também as plantas que vivem nesse ambiente. Como é um ecossistema costeiro, ele fica em transição entre um ambiente terrestre e marinho. Mas como ele está predominantemente inundado com uma água com grande concentração de sais, ele vai apresentar plantas que a gente vai chamar de plantas halófitas. São plantas que estão adaptadas a sobreviver num ambiente salino. Essas plantas elas vão apresentar raízes aéreas. Essas raízes aéreas tanto podem ser raízes do tipo escora, vou voltar a imagem aqui. Então, são raízes aéreas que ficam para fora do solo, elas funcionam como raízes escoras para ajudar as plantas a se fixarem nesse solo lodoso, mas também são raízes chamadas de pneumatóforos, que são raízes respiratórias que conseguem sair para fora do solo para conseguirem captar o oxigênio do ar.
já que o solo onde elas crescem são solos com baixo teor de oxigênio, né? Por isso elas se voltam para fora do solo. Esse solo é instável, tem um excesso de matéria orgânica e é muito pobre em oxigênio. Bom, os manguezais eles podem servir como berçários naturais para muitas espécies marinhas. Então há uma infinidade de espécies que saem do mar, vão para os manguezais para se reproduzirem e depois voltam à sua vida normal dentro dos oceanos. Bom, gente, dentre os biomas brasileiros que a gente viu aqui nessa aula de hoje, vocês têm que focar principalmente na Caatinga, Cerrado, o Pampa, que é o mais fácil de todo, e aqui nos manguezais. São os que mais caem nos vestibulares, são os que caíram nos últimos 4 anos, né? Os outros é bom sim vocês saberem, mas não são tão frequentes em questões de vestibular. Caem, mas caem muito pouco. Já Caatinga, Cerrado, Pampa e Mangue são os que mais caem, então é os que precisam de maior atenção. Espero que tenha ficado claro para vocês. É uma matéria bem fácil de entender, bem tranquilinha, né? E ecologia cai muito, então além de ser fácil e tranquila, é uma matéria importante para o Enem, tá? Bons estudos, bom descanso, beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula.